que toca-lhe, porque é uma pecadora. E eles começaram a fazer pré-julgamento. Eles começaram a pensar, não, se esse for a mesma que disse que é, ele saberia quem tocava. Mas eles só pensaram, não precisavam dizer nada. Porque em Salmo 139 diz assim que o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Que Ele sonda o meu e o teu coração, sonda o nosso deitar e o nosso levantar. A Bíblia diz que eles começaram a meditar. E o Senhor, sem precisar, como Ele conhece todas as coisas, vai e no versículo 39, diz assim, quando visto isso, o fariseu dizendo, se este fora profeta, bem saberia que é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, não precisou falar nada, somente no pensamento, o Senhor já vai e responde, irmãos, você na sua cama, a Bíblia diz que o rei da Síria fazia vários planejamentos, e Eliseu adivinhava, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar ao seu profeta. Amém. Essa é uma das vontades de ser profeta de Deus. Você quer ser profeta de Deus, irmão? Você vai pagar o preço. Mas vale a pena. Mas vale a pena porque o Senhor ele jamais vai te deixar desamparado. A Bíblia diz que o rei da Síria na sua câmara, ele chama, faz uma reunião e fala assim, tem um dedo duro entre nós. Quem é que está contra mim? Quem é que está se levantando contra mim aqui, está dedurando tudo? Só que aí um dos seus servos levanta e fala assim, Senhor, não. É porque lá existe profeta. É porque lá existe um homem por nome de Eliseu. E ele sabe, porque o Deus dele é quem revela para ele. Irmãos, onde você estiver, o Senhor vai revelar para você as intenções daquele que está do seu lado. Onde você estiver, o Senhor é aquele que toca no seu coração. É aquele que vai tocar e fazer você sentir o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz, irmãos, que... Vamos voltar aqui, senão a gente vai acabar perdendo a mensagem. Amém? Versículo 39. Se este for o profeta, bem saberia que é a mulher que lhe tocou. 40. E respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer. Até Jesus está calado. Até aí, o culto estava acontecendo e Jesus não tinha falado nada. Jesus estava somente ali, observando. Aí uma coisa diferente aconteceu. A mulher vai e toca. Um ato de fé que a mulher fez. Tinha preparado o melhor dela. Ela fez um ato de diferente. Saiu da mesmice, já não era mais a mesma coisa. Ela tocou nos pés de Jesus. Começou a chorar, enxugar seus pés. Derramou o melhor que ela tinha. E aí o Senhor abriu a boca. Aí o Senhor, a Bíblia diz em Salmos 12:5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei e darei a bênção. Aí, amém. Até aí tudo bem. O Senhor está calado, não falou nada. Quando a mulher faz aquele ato diferente, o Senhor vai e abre a boca. Conhecendo o pensamento de Simão, conhecendo o pensamento dos fariseus, o Senhor vai e fala assim, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Aí Simão, acho que até deve ter se espantado. Ué, o Senhor resolveu falar, estava calado até agora. Então diz, mestre, diz aí. O Senhor estava calado, então fala. Aí o Senhor falou assim, um credor tinha 2 devedores. Um devia 500, um devia 50. Não sabendo com o que pagar, não tendo com o que pagar, o credor, vai e perdoa os 2. E, tá bom, qual que deles amará mais? Aí, vai o Simão, respondendo Simão disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. O interessante, irmãos, é que o Senhor ele conhece o meu e o seu coração. Aqui o Senhor ele pede para fazer um segundo julgamento, porque o primeiro julgamento ele tinha feito errado. Porque o julgamento primeiro que ele tinha feito no coração dele, ele tinha feito errado. Ele tinha julgado aquela mulher como uma pecadora. Mas foi aquela pecadora que o Senhor resolveu abençoar. Mas foi aquela pecadora que o Senhor resolveu perdoar os pecados dela. Quando aquela mulher entra e toca, Simão já tinha feito um julgamento. Simão falou, quem é aquela para estar tocando? Quem? Se o Senhor fosse esse mesmo que está dizendo, saberia quem estava ali tocando. E aí o Senhor pede para ele fazer um segundo julgamento. E é por isso que o Senhor aqui, no versículo 43, diz assim, julgaste bem. Porque antes, agora há pouco você julgou errado. A Bíblia diz que há um só julgador e um só mediador e juiz. Quem é que julga o irmão? Quem sou eu, irmão, para chegar aqui e falar que você não pode isso, que você não pode aquilo? A Bíblia diz que só um que é juiz. A Bíblia diz, não julgaste, para que não sejais julgado. Antes de julgar, irmãos, tira a trave do seu olho, para depois falar do argueiro do seu irmão. Se alguém está te julgando, irmãos, coloca a mão no Senhor, vai orar por ele. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós, quando vos ajoelharem e caluniarem contra você, disserem todo mal, porque é grande o vosso galardão nos céus. E o que me alegra muito, irmãos, é que Tiago, ele escreve uma coisa para nos consolar. É que quando eu e você estamos passando tentação,
A nossa condição de homem existencial é que nós fiquemos tristes. Ah, Senhor, por que eu estou passando isso? Ah, por que eu estou passando aquilo? Mas a Bíblia diz assim, bem-aventurado é o varão que sofre tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da justiça que Deus tem prometido para aqueles que o amam. Bem-aventurado sou eu e você, irmãos, quando estamos passando por provação. Sabe por quê? Porque Paulo em Romanos 5,3, ele diz assim que a tribulação, ela produz para mim e para você a paciência. Ela produz a esperança. Ela produz experiência. Aleluia, Jesus. Sabendo que as aflições desse século não hão de comparar com a glória que há de nos ser revelada. A Bíblia diz, lá em Coríntios, agora o mesmo Paulo, ele diz assim que as aflições desse século não se hão de comparar, irmãos, com a glória que há de nos ser revelada. Então imagina quão grande coisa o Senhor tem preparado para nós. Aquilo que o Senhor preparou para você, irmãos, uma coisa que me consola. Quando você estiver triste, irmãos, lembra daquela palavra em Apocalipse. E Deus enxugará dos vossos olhos toda a lágrima. Aquela mulher, ela chorou. Ela chorou até que regou os pés de Jesus com lágrimas. Mas eu tenho certeza que naquele grande dia, o Senhor é aquele que vai enxugar dos olhos dela toda lágrima. Toda lágrima que você derrama na presença do Senhor não é em vão, irmãos. Tudo que você faz, até mesmo varrer a casa de Deus, não é em vão. O Senhor é aquele que recompensa a obra das suas mãos. A Bíblia diz que não ficará o vosso trabalho em vão. Ele vai